Portugal não cresce. Não consegue reter talentos nem pagar melhores salários. As oportunidades escasseiam e o país está condenado a continuar a empobrecer. Afasta-se da média europeia a cada dia que passa, com menos poder de compra e menos riqueza. É assim há 25 anos. Desses, o Partido Socialista governou 18 e condicionou os outros 7, com déficits excessivos e com o país à beira da bancarrota, deixado por José Sócrates. Vivemos num país de propaganda, em que o governo nos vende ilusões que, no fim, não passam de desilusões. Prometem-nos que nenhum português é deixado para trás, mas enquanto sufocam os contribuintes e as pequenas e médias empresas em impostos e em preços dos mais caros da Europa em combustíveis e eletricidade, o governo permitiu uma borla fiscal à EDP de mais de 100 milhões de euros, investiu 4 mil milhões de euros numa empresa falida como a TAP e injetou outros 6 mil milhões no novo banco. Isto é um Estado que é fraco com os fortes e forte com os mais frágeis, e em que são os portugueses e as empresas a pagar os luxos e os maus investimentos do Estado. O PS cerra o punho e, em vez de dar o poder ao povo, prefere uma política de garrote, em que quem não nasceu rico, quem não tem cunhas ou padrinhos, vive condenado à estagnação, sem qualquer ambição ou esperança. É o governo dos interesses instalados. Foi assim quando o governo do PS nomeou para procurador europeu alguém que não tinha vencido o respectivo concurso, quando a esposa de um ministro foi nomeada para dirigir um organismo público, ou quando um comentador do PS teve direito ao ministério à medida para organizar um evento que decorre daqui a 3 anos. Este é mesmo o maior e o mais caro governo de sempre em Portugal, em que as relações familiares se misturam com o interesse público. Um governo que acumula atrapalhadas e contradições e que, quando se trata de assumir culpas, foge a elas. Na gestão da pandemia, uns dizem-nos uma coisa para amanhã nos dizerem outra. Permitem a uns o que não permitem a outros. Num dia, abrem o país e a economia, para no outro a fecharem. Uma comunicação desastrosa, em que ninguém se entende, em que não existe planificação, em que ninguém informa e ninguém esclarece. O atestado de responsabilidade, esse é sempre passado aos portugueses, com o governo a ilibar-se a si próprio, esquecendo-se que cabe a si a responsabilidade de governar, responsabilidade que lhe cabe a si também na saúde. Hoje, ao contrário do prometido, mais de 1 milhão de pessoas não têm médico de família. São mais de 120 mil cirurgias que estão por realizar e cerca de 1 milhão de consultas em atraso. Filas de espera de meses e meses, com milhares de doentes à espera de serem chamados. Um Serviço Nacional de Saúde a rebentar pelas costuras, sem que o governo dê uma resposta digna. Venham aí mais de 16 mil milhões de euros de Bruxelas para ajudar à retoma económica de Portugal, que deveriam servir para investir nas nossas empresas, as quais garantem cerca de 86% dos empregos, contra 14% no setor público. Um setor privado que representa 15,7% do PIB em investimento, contra 2,5% do setor público. A lógica seria utilizar a bazuca europeia para apoiar as empresas e as famílias que mais sofreram com esta pandemia. Era a lógica de um governo que fosse justo, que se preocupasse em proteger e cuidar dos mais vulneráveis e que aproveitasse os milhões dos fundos europeus para fazer verdadeiras reformas estruturais. Mas em vez disso, o PS prefere alimentar as habituais clientelas e canalizar a maioria dos apoios para financiar as funções básicas do Estado. Será este o Portugal que queremos? Um país com um futuro sistematicamente adiado? Mas há uma alternativa a este bloqueio que nos limita e restringe de crescermos, que nos impede de vivermos melhor. Há uma alternativa ao socialismo e aos partidos radicais de esquerda que sustentam este governo. Nas próximas eleições autárquicas, o PSD quer inverter esta política, abrir um novo ciclo e renovar a esperança. O PSD, partido com uma ligação histórica ao poder local, já apresentou todos os seus candidatos, escolhidos pelo mérito, pela competência e por aquilo que são e representam para as nossas terras. Pessoas com seriedade e visão. É assim com o PSD.
É assim com Rui Rio, que já deu provas de gestão, de competência, de coragem e que põe sempre Portugal e os portugueses à frente de qualquer interesse pessoal ou partidário. Quem constrói Portugal são as pessoas. E só com elas é que o projeto do PSD faz sentido. Envolva-se. Participe no futuro da sua terra e no futuro do país. Decida por si, pela sua terra, por Portugal. Está tudo nas suas mãos. Está nas mãos de todos os portugueses.